O que os cientistas encontraram é mais do que uma simples descoberta arqueológica, é um mistério intrigante que está mexendo com as mentes mais brilhantes do mundo. Essa revelação não apenas reescreve os livros de história, mas também nos faz questionar o que mais está escondido sob as areias do tempo na Grécia. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. A descoberta do pico piramidal no Monte Taígeto, na Grécia, é uma verdadeira maravilha da natureza e da história. Este pico singular destaca-se entre as montanhas convencionais devido à sua forma que surpreendentemente se assemelha a uma pirâmide quando visto de um drone. Além da sua aparente arte natural, o Monte Taígeto oferece vistas deslumbrantes sobre Esparta e Kalamata, moldando o cenário além do seu apelo cênico. O Monte Taígeto não é apenas um espetáculo visual, mas também possui significado cultural e histórico, sendo mencionado até na Odisseia. A Grécia tem tomado medidas para preservar a santidade desta montanha, proibindo estritamente qualquer construção em seu terreno sagrado. Este compromisso da Grécia em preservar o Monte Taígeto em seu estado natural é um exemplo notável de preservação ambiental, inspirando reflexões sobre como outras nações podem seguir esse exemplo para proteger nossas maravilhas naturais para as futuras gerações. Tumba guardada por esfinges. Arqueólogos descobriram uma tumba colossal na expansiva região da Macedônia, que se destaca das demais devido às suas únicas estátuas de esfinges, datadas de um período entre 300 e 325 a.C., uma época significativa que coincide com a era em que o lendário Alexandre, o Grande, viveu e faleceu. Apesar da ausência inicial de uma conexão clara com a reverenciada figura, os arqueólogos perceberam a magnitude de sua descoberta, reconhecendo-a como uma descoberta extraordinária. O que torna esta tumba particularmente intrigante é sua grandiosidade. A escolha deliberada de utilizar estátuas de esfinges como protetoras levanta questões sobre a pessoa ali enterrada. A confecção de tais estátuas não é uma tarefa trivial, exigindo considerável esforço, e seu tamanho imponente sugere uma intenção deliberada de fazer uma declaração marcante. Além disso, a própria tumba possui uma formidável parede de mármore, suscitando curiosidade sobre a necessidade de uma fortificação tão robusta. Revelar os mistérios de tumbas como essa oferece uma visão cativante das nuances culturais das pessoas que as construíram. Os detalhes intricados das práticas funerárias fornecem insights valiosos sobre crenças e valores sociais. Em essência, as medidas elaboradas tomadas para proteger e adornar esta tumba destacam a importância do indivíduo que repousa dentro dela, nos estimulando a explorar não apenas os restos físicos, mas também as nuances culturais e históricas incorporadas nessas descobertas monumentais. Fóssil humano. No reino da arqueologia, existem uma infinidade de tesouros cobiçados, e surpreendentemente, entre os mais valorizados estão os restos humanos de épocas antigas. Um exemplo marcante disso ocorreu em 2019, quando um fragmento de crânio humano foi desenterrado na Grécia, acreditando-se ser o fóssil humano mais antigo descoberto fora do continente africano. Agora, estamos falando de que época exatamente? De acordo com métodos de datação meticulosos e análises científicas intricadas, estima-se que este relicário tenha cerca de 210 mil anos de idade, uma idade verdadeiramente espantosa. Admitidamente, há alguma controvérsia acadêmica e debate nerd em torno da precisão de práticas como a datação por carbono. No entanto, se a estimativa de idade se mantiver verdadeira, esta descoberta poderia revolucionar nossa compreensão da história humana. Convencionalmente, o consenso tem sido que a humanidade teve origem na África antes de gradualmente se dispersar para outros cantos do globo. No entanto, este fragmento de crânio desafia essa narrativa ao antecipar a presença de humanos na Europa em impressionantes 160 mil anos. A importância desta descoberta reside em seu potencial para reformular a linha do tempo da migração humana, desafiando crenças estabelecidas sobre quando e como nossos ancestrais atravessaram o planeta. Se comprovada, isso poderia implicar que a migração humana para fora da África ocorreu muito antes do que se pensava anteriormente, desencadeando uma cascata de revisões em nossa compreensão de quando diferentes regiões foram colonizadas e civilizações surgiram. Esqueletos acorrentados. Aqui está outro exemplo intrigante de como as práticas funerárias podem desenterrar descobertas perplexas que desafiam nossa compreensão das culturas antigas. Esta nova descoberta na Grécia assusta os cientistas.
Em 2016, uma descoberta arrepiante emergiu de um cemitério grego antigo, uma vala comum contendo pelo menos 80 esqueletos, cada um com algemas de ferro presas em seus pulsos. Este enterro contrasta fortemente com a grandiosidade que exploramos anteriormente, representando um tipo de sepultamento aparentemente projetado não apenas para insultar, mas também para infligir dor enquanto os indivíduos ainda estavam vivos. A equipe responsável pela descoberta propõe que essas almas infelizes foram vítimas de uma execução em massa, explicando a presença das algemas e o enterro coletivo. No entanto, a multiplicidade de perguntas persistentes adiciona camadas de mistério a este macabro cenário. As identidades dos falecidos, os perpetradores de sua morte e os motivos por trás de um ato tão brutal todos permanecem elusivos. Ao examinar os ossos, foi revelado que os indivíduos eram relativamente jovens no momento de suas mortes, aprofundando ainda mais o enigma em torno da execução. Adicionando a complexidade, os arqueólogos observaram um elemento peculiar: apesar das circunstâncias severas de suas mortes, os esqueletos foram enterrados com um grau incomum de respeito, datando a vala comum a um período tumultuado da história grega. Surgem especulações de que esses indivíduos poderiam ter sido partidários de uma figura poderosa, levando à sua execução. Mosaicos de 2.200 anos. São uma faceta cativante dos artefatos históricos e frequentemente fornecem uma chave para desbloquear insights sobre o passado. Um exemplo notável vem da descoberta de 3 mosaicos notavelmente preservados na cidade de Zukma em 2017. Estes não eram apenas mosaicos comuns, eram obras de arte requintadas que lançaram luz sobre a história e a cultura de sua origem. Zukma tem sido uma fonte contínua de tesouros arqueológicos devido à sua história única. Notavelmente, a cidade estava submersa sob a água até há apenas 2 décadas, finalmente emergindo de seu casulo aquático no ano 2000. Desde então, os arqueólogos têm se dirigido a esta cidade outrora submersa ansiosos para desvendar os mistérios ocultos em suas profundezas. Os mosaicos, datados do século II a.C., são testemunho da rica herança cultural da cidade. A meticulosa preservação dessas antigas obras de arte levanta questões tentadoras sobre que outros tesouros escondidos podem estar ainda não descobertos em Zukma.